num jogo debaixo de um tremendo temporal. O jogo, inclusive, foi interrompido aos 15 minutos do primeiro tempo, quando o Flamengo já vencia por 1-0. O Flamengo com um domínio completo e absoluto do jogo. O Botafogo, ainda sem técnico, com técnico interino, não conseguiu estabelecer nenhum tipo de imposição tática sobre o Flamengo. O Flamengo começa o jogo em cima do Botafogo, sufocando, com todos os jogadores de linha no campo do adversário, e o Botafogo sem nenhum tipo de saída de bola, completamente encurralado, e as jogadas longas para a velocidade dos seus atacantes não foi suficiente para levar perigo ao ataque rubro-negro. Durante os primeiros 15 minutos, depois da interrupção, e nos 20 minutos subsequentes, o Flamengo foi absoluto no jogo. Além dos 2 gols, o Flamengo ainda teve mais chances. Na virada do segundo tempo, ainda sob muita chuva, o Flamengo continuou dominante, nem tanto. O Botafogo sobe a sua linha de marcação e mostra uma questão tática importante. Tanto o Flamengo quanto o Botafogo ainda têm dificuldade na saída de bola. Começo de temporada era previsível, o que mostra que o Botafogo cometeu um grande erro tático, esperando o Flamengo no seu campo, foi completamente inoperante na saída de bola, sofreu a pressão e os gols vieram exatamente dessa situação. No segundo tempo, com a subida na marcação do Botafogo, o jogo se tornou um pouco mais equilibrado, mas a vantagem do placar era imensa. Ainda assim, em um novo erro na saída de bola, o Flamengo, através do seu atacante Luiz Araújo, retoma a bola, coloca o Flamengo mais na frente do que antes, e o Botafogo aí acabou o jogo, né? Aí virou festa. A gente vai mostrar algumas estatísticas lá do SofaScore, que não nos patrocina, mas a gente gosta das estatísticas, e vocês vão entender o que a gente está falando. Então, quando você olha, por exemplo, vou colocar, vocês sabem, né? A galera que conhece aqui o canal, que nos acompanha há algum tempo, sabe que a gente gosta muito dessa estatística, né? Essa estatística, na verdade, é uma informação gráfica. Você vê o time do Botafogo. Eu vou mostrar como as substituições. O time aí ainda recua mais, ou seja, as substituições ainda fizeram com que o Botafogo se tornasse mais defensivo. O que a gente nota aqui, esse aqui é o campo de defesa do Botafogo, esse aqui é o campo ofensivo do Botafogo. Você vê que a maior parte dos jogadores do Botafogo, tanto antes das substituições quanto depois das substituições, é um time que jogou prioritariamente no seu próprio campo. Ao passo que o Flamengo, aqui está o campo ofensivo do Flamengo, exceção aos 2 zagueiros, todos os outros jogadores tiveram a maior parte da sua posição dentro do campo do adversário. E se você olhar jogadores como o Wesley, por exemplo, olha aqui onde o Wesley trabalhou. E mesmo o Alexandro, olha onde o Alexandro trabalhou, que é um jogador, e esse é um dado, uma observação posicional que eu gostaria de dividir com vocês, é o seguinte: o Wesley é um jogador mais ofensivo do que o Alexandro. O Alexandro, inclusive, vai jogar de zagueiro durante boa parte do ano no Flamengo, vocês podem ter certeza disso. E vocês observam o Alexandro jogou mais ofensivo hoje do que o Wesley. Alexandro. Outro jogador, outros 2 jogadores que jogaram com posições que eu chamei de espelho, eu esperei o final do jogo para olhar, mas eles jogam como se fosse um espelho, é o Pulgar e o De La Cruz. O Pulgar com uma abrangência um pouco maior, né? Você vê que ele trabalha de uma forma mais diluída, mas essencialmente ocupando o lado esquerdo do ataque para recuperação de bola, avançando, e o Pulgar o lado direito. Outra movimentação interessante foi o Plata. O Plata participava da marcação, recompunha na marcação nesta área do campo, mas ofensivamente trabalhava em todos os setores. O Gerson, prioritariamente caindo pela direita, o Michael, prioritariamente caindo pela esquerda, e o Bruno Henrique jogando de centroavante, mas construindo jogadas pelo lado esquerdo. O time do Flamengo hoje não teve a força no lado direito quanto tem normalmente. Quando há substituição, você vê aqui alguns jogadores não tiveram estatística suficiente, né? Como o Danilo, por exemplo, não participou do jogo. E o Everton Araújo também. Então, esses 2 jogadores não contam. Você vê que o time continua sendo um time bastante ofensivo. Olha só, o Plata, o Gerson,
O Michael não, acho que o Michael vai perder a posição pro Luiz Araújo. Bruno Henrique, Plata, Gerson. O que precisa melhorar ainda nesse time é a melhor movimentação desses jogadores. Eu gostei muito da movimentação do Plata. Gostei muito da movimentação do Plata. Eu acho que se esse jogador continuar se movimentando do jeito que está, com a participação no jogo que tem, ele vai compor taticamente o time, fazendo com que o time seja difícil de marcar. Porque se você tem um jogador, ou vários jogadores que se movimentam dessa maneira, acaba se tornando muito difícil de ser marcado. Tá? Não se consegue, é difícil marcar um time onde os jogadores têm trocas de posição. Mas, por exemplo, quando o Plata cai pela esquerda, o que acontece com o Michael? O Michael vai aproximar dele ou o Michael vai fazer o corredor central? Quando o Plata jogar pelo meio, o que vai acontecer com o Bruno Henrique? As pessoas falam da necessidade do Pedro. Não tenha dúvida que o Pedro faz falta e que o Pedro é um jogador importante. Mas hoje a gente viu duas coisas fundamentais também. A participação do Bruno Henrique sem bola foi maior do que a do Pedro. Participou fazendo a pressão, marcando, etc. O Pedro vai ter pressão para fazer isso. O time vai perder efetividade se o Pedro não tiver a mesma capacidade de fazer a pressão como o Bruno Henrique fez hoje. No começo de temporada, eu fiquei surpreso, na verdade. Então tem que melhorar isso. Agora, sobretudo, o que os dois times precisam melhorar é a saída de bola. As notícias são muito boas para os torcedores do Flamengo. O time volta a jogar como o torcedor imaginava. Apesar do Botafogo não ter um técnico e ter perdido jogadores importantes, ainda é um time muito forte e não fez frente ao Flamengo. Como nós havíamos dito aqui anteriormente, o Flamengo estava mais pronto para esse jogo. O fato do Botafogo não ter um técnico mostrou que foi um problema. O time não está sendo bem treinado. O time não tem uma forma de jogo ainda definida. É preciso ou definir a contratação de um técnico ou efetivar o seu interino, para que de fato o Botafogo consiga desenvolver algum tipo de jogo. Vimos o time do Flamengo, com um movimento de marcação mais forte, mais bem desenhado, marcação alta mais bem desenhada, mas vimos os dois times com dificuldade na saída de bola. Todas as vezes que a marcação alta do Botafogo subia, o Flamengo utilizava de um recurso que utilizou com outros técnicos: a bola alongada para os laterais, tanto para o Alexandro quanto para o Wesley. De toda maneira, a torcida do Flamengo tem que ficar empolgada. Trata-se do início de uma temporada, ainda uma movimentação no elenco, sem alguns jogadores fundamentais, e o Flamengo mesmo assim foi muito, muito superior ao Botafogo.